Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas. E vocês sabem que aqui a conversa é aberta, é leve, acolhedora, sem medo de tocar em temas que realmente importam na vida de todas nós mulheres. E hoje não tem como não falar sobre isso, a semana inteira está todo mundo comentando, porque tem relação com silêncio, medo e dúvidas, que é o enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. Um assunto, gente, que exige compromisso, políticas públicas eficazes e ação concreta. Nós mulheres clamamos por ações concretas, estamos cansadas, basta. Especialmente em âmbito local, porque muitas das violências acontecem, por óbvio, dentro das casas, marido, filhos, familiares e dentro dos municípios também, que é onde a vida das mulheres acontece. Em um cenário em que casos seguem crescendo no Brasil, o tema voltou a ser debate nacional, com o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, lançado pelo governo federal, que reforça aí a responsabilidade de todos, todas, União, estados e municípios. E é justamente sobre a força das políticas públicas locais que a gente vai conversar hoje. E eu já digo de antemão, eu estou sem a minha parceira Vanessa Soares, um beijo, Vanessa, mas saiba que fica aí o nosso acolhimento, o nosso carinho, e nós temos um homem maravilhoso, meu amigo, querido, recebemos aqui com muito carinho nos nossos estúdios aqui do Shopping Total, do Poa Streaming TV, Luciano Orsi, ex-prefeito de Campo Bom, onde atuou fortemente nessa pauta. Ele foi também ex-presidente da FAMURS e atualmente é um articulador, mais um articulador do governo do estado, onde ele está aí sempre conectando municípios com o executivo estadual. Luciano, bem-vindo, e a gente sempre aplaude os nossos convidados. Hoje a Vanessa não está aqui para aplaudir também, mas agradeço aí a tua disponibilidade. Eu sei que tu já está correndo aí os 4 cantos do nosso estado, discutindo pautas importantes, e essa eu sei que é uma pauta que faz parte da tua vida, que a gente sabe o quanto tu te dedicou enquanto prefeito na cidade de Campo Bom. E primeiro, bem-vindo e agradecemos aí a tua presença. Obrigado, Monique, uma alegria poder participar contigo aqui no Streaming Poa, né? E falar um pouquinho dessa questão que é tão preocupante para todos nós, né? E não é só as mulheres, os homens sim, é que eu acho que precisam trabalhar ainda mais essa, porque são eles que normalmente são os agressores e são aqueles que precisam, vamos dizer, passar por todas as questões de uma reestruturação. Claro que a gente fala de uma questão educacional, uma questão que vem de berço, mas nós precisamos dar um basta, porque realmente os números agora estão a níveis inaceitáveis, né? E é muito importante que as políticas públicas funcionem, que a repressão funcione, mas principalmente que o apoio, o acolhimento às mulheres. Acho que isso é uma questão, Monique, tu me conhece, a gente já trabalhou junto, né? Sabe que eu venho de uma família também onde as mulheres são muito protagonistas, e mandam, né? essas mulheres, as né? mulheres são ativas, protagonistas, um beijo na né? Kátia, Ana, E a Julinha. gente aprendeu muito com elas, né? Com essa convivência diária, né? A força das mulheres, mas a gente sabe sim que elas precisam também ter esse olhar, que muitas vezes há uma covardia contra as mulheres em vários casos, né? E nós precisamos trabalhar fortemente. Campo Bom, acho que sempre fizemos isso, mas é claro que temos muito a avançar ainda. Não, então... e justamente, Luciano, eu te fiz esse convite para estar aqui com a gente, por conhecer da tua história, por saber o pai que tu é, protetor sempre com as tuas filhas, com a tua esposa, com a Kátia, pessoas queridas, mas também pela tua atuação no município de Campo Bom. E como tu tocou no assunto aí, só para reforçar, gente, dados. Foram 80 feminicídios no último ano e 264 tentativas. Somente no início deste ano, 11 mulheres já foram assassinadas, isso no Rio Grande do Sul. E esse cenário se repete também em Santa Catarina, no Paraná. Na verdade, as mulheres continuam sendo mortas em contextos diferentes. E é como tu traz, né, Luciana, uma covardia. E eu acho que é importante a gente trazer cada vez mais a pauta também com a ajuda dos homens. Até eu estava comentando em bastidor, aqui está o Emer, aqui nosso assessor, não tem como não mencionar o Emer querido também. A gente estava comentando de uma campanha que o governo federal lançou, de um vídeo, onde os homens estão dentro da pauta, dizendo, não, saiam daqui, agressor não tem espaço.
E daí eu já saio te perguntando, tu acha que, de fato, é importante o homem estar dentro dessa pauta e de que forma tu acha que isso pode acontecer? É fundamental, né? Eu diria que os homens que são, na maioria dos casos, né, quase totalidade dos agressores, eles, vamos dizer assim, têm que ser os principais responsáveis por mudar essa situação. São eles que têm que mudar, né? São os homens que têm que se conscientizar. E como a gente sabe que a grande maioria dos homens respeita, acolhe, protege as mulheres, então acho que nós temos também servido um anteparo para defender aqueles que não têm esse pensamento, aqueles que covardemente atacam, maltratam e matam mulheres, né? E a gente viu isso esse ano de uma maneira muito forte, né? Que muito difícil, muito ruim, mas que bom que a gente está se mobilizando, a mobilização de todos os cenários municipais, estadual e federal, no sentido de que a gente possa, sim, dar uma resposta para a sociedade, para as mulheres, que a gente precisa ajudar a cuidar das mulheres, a proteger as nossas mulheres, né? Então, eu acredito que as políticas públicas têm que avançar. É claro que a educação é fundamental, é claro que nós trabalharmos isso desde as nossas casas, né? Começar de pequeno a ensinar nossos filhos a ter, a gente sempre procurou ter muito isso, né? Ter esse companheirismo, essa igualdade, essa união, saber que a gente se complementa, que a gente se precisa, e que a gente não pode se agredir, a gente tem que somar, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que medidas, sim, de educação, mas medidas, sim, também punitivas e protetivas, né? Na medida da ressocialização. Acho que o homem que comete uma agressão, ele é obrigado a ter que fazer uma reciclagem, ele tem que frequentar uma ressocialização, ele tem que ter um espaço para ele poder fazer, entender-se, fazer essa autocrítica e alguém cobrar dele no sentido de orientação de educação, porque a violência em si, ela gera mais violência, né? Se a gente só ficar achando, não, agora nós vamos marretear, vamos bater e coisa e tal, isso a gente sabe que isso acaba não funcionando. Então é uma situação muito difícil, que tem, vamos dizer, dentro dos meses piorado ainda mais, enquanto a gente consegue reduzir os índices de criminalidade de uma maneira geral muito grandemente. Reduzimos furtos de automóvel, reduzimos homicídios, reduzimos latrocínio, reduzimos muitos, mas os feminicídios nós estamos perdendo essa guerra. E é quase muito uma epidemia, importante, né? que a gente... Quase uma epidemia, isso muito, muito triste, mas eu tenho ouvido muito as mulheres, a própria Jennifer, nossa vice-prefeita de Campo Bom, tem feito vários vídeos, tem se posicionado, a gente tem visto, mas eu acho que realmente o engajamento dos homens é fundamental para que a gente possa realmente dizer, não, isso não é uma questão das mulheres, isso é uma questão da nossa sociedade que está doente. Não é mais uma luta individual, né? Eu digo prefeito, vai ser sempre o nosso prefeito lá de Campo Bom, querido. Não é uma luta mais só das mulheres para com as mulheres, é uma luta de toda a sociedade, né? Porque como a gente viu ali os números alarmantes, cada vez crescendo mais, e tu trouxe um ponto que é interessante. A gente consegue reduzir outros índices de violência, furtos, outros crimes, porque justamente o combate à violência contra a mulher a gente ainda tem dificuldade. E ao teu ver, agora uma opinião pessoal tua como pai, como homem que está sempre à frente dessas lutas, por que tu acha que esses números continuam aumentando, Luciano? Sabe que eu acredito um pouco assim, vamos dizer assim, a gente vive uma sociedade hoje muito dividida, muito polarizada. Uma sociedade onde não há a compreensão, não há empatia, não há respeito, né? A gente vê que as pessoas, vamos dizer assim, muitas coisas, muitos valores que a gente tem, que a gente tinha do pai, da avó, parece que perderam, né? Perderam a sua importância. Hoje em dia, a lacração, então eu tenho razão ou tu tem razão? Não tem como a gente ter um meio termo, a gente conversar. Então, isso eu acho que, de certa forma, tem se transferido também para as relações, né, entre família, entre marido e mulher e coisa e tal, pelo estresse, pela correria, por várias coisas, mas eu acredito que isso a gente teria que tentar dar uma volta nisso e tentar entender, né? Como a gente pode voltar a humanizar mais essas relações, né? Onde a gente não se sinta proprietário um do outro, onde um não acha que tenha domínio total. A gente sabe que os relacionamentos muitas vezes não dão certo e tudo bem, faz parte, é do jogo, a gente sempre tem que lutar, claro, para manter, porque eu acho que uma situação assim de relacionamento não é uma situação fácil, ela sempre envolve, mas se ela não for mantida na base da confiança, do respeito e do amor,
ela vai se tornar uma relação complexa e muitas vezes daí ela acaba descambando para essa questão do domínio e a violência acaba sendo, e aí o homem, claro, como agressor, a grande maioria das vezes. É muito interessante isso que tu traz, e eu estava refletindo aqui. As mulheres, elas estão mais empoderadas. As mulheres estão ocupando papéis que antes outrora não ocupavam. Será que isso também não pode ser um fator de que muitos homens estão com dificuldade de entender esse novo posicionamento das mulheres na sociedade? Acho que sim, porque na verdade, vamos dizer assim, muitas vezes, quando tu não consegue numa argumentação onde as mulheres estão cada vez mais também, são hoje, a maioria das donas de casa são que provêm a sua casa, a sua família, então a importância das mulheres e a qualificação que ela tem, e tu sabe, o meu governo sempre foi formado basicamente por mulheres, né? Eu sempre confiei muito nas mulheres, então isso pode gerar até talvez um complexo de inferioridade, alguma coisa nos homens, numa relação que acabam tendo que, eu vou me posicionar pela violência, pela agressão. Vou mostrar quem manda. É aí aqui, que né? eu mando, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, de certa forma, isso pode estar. Então, mas isso ainda evidencia ainda mais como nós temos que avançar na questão da educação. Porque as mulheres, como, vamos dizer, um fator hoje de avanço que elas têm, o número de mulheres hoje em postos de chefia, como donas de casa, como mantenedoras de casa, mostra a força das mulheres, né? E nós, homens, temos que apoiar isso, porque isso melhora a qualidade de vida das famílias, isso melhora a nossa condição social como família, né? Como pessoas. Então, eu acho que eu, como pai de 3 filhas, né? E marido da Kátia, que tu conhece muito bem, sabe? Também, como... né? Tem netas agora mulheres. Tá a segunda netinha vindo aí, tudo né? Mulher, é rodeado de mulheres, então, né? vamos dizer assim, eu sempre aprendi muito. A minha mãe é uma mulher que foi uma mulher extremamente forte, guerreira, uma mulher que deu muitos exemplos, não só para mim, como para a cidade como um todo, sendo na casa, sendo na advocacia. Então, eu sempre tive muito isso e eu admiro muito as mulheres e entendo isso, mas eu entendo que a individualidade tem que ser respeitada, principalmente a questão da nossa integridade física. Ninguém tem direito de agredir ninguém de forma nenhuma. Então isso também, Monique, eu acho que fica uma questão de que as mulheres também não podem se deixar ser agredida, que as mulheres têm que denunciar, elas têm que, nós, claro, temos que criar políticas que acolham, né, onde ela não se sinta discriminada, por muitas vezes tem que dizer que está sendo agredida, está sofrendo uma agressão, que ela possa, assim, se sentir realmente acolhida e que as medidas sejam efetivas para protegerem as mulheres. Que, na verdade, é delicado, né? Se a gente para pensar, realmente, claro, agora a gente está vendo um movimento avançando, como a gente mesmo conversou aqui em bastidor, das pessoas, da sociedade toda se envolver nisso. Mas ainda, se a gente vai pensar na questão psicológica, social, ainda é vergonhoso para a mulher. A mulher que sofre a violência ainda é vergonhosa, ela ainda se sente numa situação, poxa, vou ter que contar isso, vou ter que expor isso, o quanto é difícil a mulher se empoderar. A mulher se cobra muito, às vezes ela se sente até culpada quando ela não tem culpa nenhuma, e tenta achar uma maneira dela, talvez mudar até a postura dela, que não está errada, para poder daqui a pouco ter uma convivência. Ela começa a ficar oprimida e vítima, e aí a violência às vezes escala e vai aumentando. Não é fácil, realmente fácil. É uma questão muito difícil. E aí eu acredito. Eu, como homem, mas eu analisando, eu vejo que é extremamente difícil para a mulher também lidar com esse tipo de situação. Né? E acreditamos todos nós, né, Luciano, que cada vez mais, quanto mais a gente discutir, mais a gente trazer essas pautas para debates, a mulher realmente colocar a boca no trombone, não se calar, não se silenciar, mais chance a gente tem de ir reduzindo esses números, de ir mostrando. Então, essa evolução da pauta, que só realmente trazendo à tona, discutindo e propondo. E aí eu já te faço uma pergunta mais pessoal, que eu acho que a gente quer saber. Com todo esse tempo de articulação, de gestão, foram 8 anos, né, à frente da Prefeitura de Campo Bom, o que mais mexeu contigo em relação às histórias de mulheres, que tu deve ter acompanhado, diversas, né, dentro desse contexto? Chegou a ter acesso a alguma história que de repente mexeu contigo, que a própria Kátia, para quem não sabe quem é a Kátia, então a esposa do prefeito Luciano, uma grande articuladora, uma pessoa que luta muito pela pauta da mulher, lutou muito, foi a primeira dama do município.
teve diversas iniciativas no município, iniciativas novas que não tinham acontecido em Campo Bom. Ao longo da tua trajetória, tu chegou a acompanhar alguma história que te marcou? Sim. A gente, dentro dessa trajetória, né, em Campo Bom, criação do Conselho da Mulher, né, da Sala das Margaridas, diversos espaços do acolhimento vinham em função dos relatos que vinham, né, das mulheres, que a Kátia tinha muito acesso, a Kátia era muito presente, assim, embora sempre trabalhou na farmácia como farmacêutica, mas ela sempre procurava participar. E como a gente sempre trabalhou muito em função de bairros populares da cidade, né? Então a gente acompanhava muito, até no balcão da farmácia, a angústia das mulheres, muita, né? né? Muitas agressões, muitas mulheres que dizem, eu estou sofrendo isso aqui, mas eu não tenho o que fazer. Eu dependo, eu tenho 3 filhos, eu dependo da manutenção, eu não tenho como trabalhar por causa das crianças, e senão eu não vou conseguir dar uma vida digna, eu não vou conseguir dar alimentação, eu não vou conseguir dar roupa para. Então, muitas vezes se submetiam. Isso é uma situação que ainda é normal, digamos assim, não é normal como a gente gostaria, mas ainda é muito recorrente, né? As mulheres que muitas vezes têm que suportar algumas, inclusive, agressões, para conseguir manter, digamos, a sua família, para se manter e pensando sempre nos filhos, né, no futuro deles e coisa tal. O difícil da mulher é isso também, né? Tem tantos outros vieses dentro dessa pauta que não é só o denunciar. Sim. Tem mulheres que dependem dos seus maridos, não têm condições para manter essa família. E elas acabam se submetendo a essas situações, porque não tem para onde correr, né? Com certeza. Luciano? Eu me lembro até, Monique, agora tu falou nisso, e dentro desse tema aquela vez a gente comprou, na verdade, vaga, instituição de acolhimento, né, te lembra? Para poder, em casos onde a mulher realmente não tivesse como continuar e não tivesse para onde ir, então o município, ele comprou vaga para que essa mulher ficasse num lugar sigiloso, né? Sigiloso, que o companheiro, que o marido, que naquele momento agrediu, não tivesse conhecimento, para que ela não precisasse ficar numa situação que muito possivelmente poderia descambar e acabar sendo mais um feminicídio nas estatísticas, né? Então, vamos dizer assim, para tu ver como tem situação difícil, mas a mulher ainda pensa, tá, mas eu posso ir lá e depois, o que eu vou fazer? E agora? É uma situação muito difícil, né? Precisa de uma conscientização da população em geral muito grande, do acolhimento da família, às vezes não da família ali, marido e mulher, mas de pais, de irmãos e coisas. Todo mundo tem que ficar muito atento nessa rede de apoio para poder, digamos assim, dar um acolhimento, um abraço, uma proteção para essas mulheres que estão dentro de um círculo aí quase um vício, né? Um vício da violência, é o ciclo da violência, e que é difícil de romper esse ciclo da violência e realmente precisa de apoio. E aí a gente percebe a importância das políticas públicas e leis essenciais para ajudar nessa pauta, mas é como tu traz, a importância da transformação cultural. Eu acho que a gente cada vez está discutindo mais essa pauta, mas a transformação cultural urge. E essa transformação, acho que ela passa pelo que nós falamos, né? Quando a gente acaba, de certa forma, diminuindo a questão da conversa, do debate, da discussão, e passando por uma questão muito polarizada, isso dificulta, isso atrasa o andamento do debate. Eu acho que por isso que a gente está regredindo, que a gente está, embora em várias coisas a gente esteja melhorando, todos esses índices, como a gente falou, nesse porém a gente está. Por quê? Porque a sociedade está doente, ela está, além do estresse, ela tem esse enfrentamento, que infelizmente é uma coisa que acaba interessando a muita gente, esse enfrentamento, e a gente acaba estando no meio, e isso acaba fazendo que a situação se agrave. Em muitos casos, dentro das próprias casas, né? Nós temos pessoas que uma torce para A, outra torce para B, e daqui a pouco, quando vê, nós temos conflitos dentro da própria família grave. E isso acaba, de certa forma, trazendo esses instintos, vamos dizer assim, mais primitivos, né? Que a gente tem que combater. Isso acaba instigando esses instintos. Então, isso acho que colabora para que a gente não avance. Eu acho que é interessante a gente mencionar e destacar isso, que a polarização, independente de qual for,
ela atrapalha, ela atrasa. Porque quando a gente está falando numa pauta que é importantíssima para a nossa sociedade, como a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, não tem lado. Não é Sim. direita, não é esquerda, não é Inter, não é Grêmio, É, não é católico, não é protestante, não é sobre isso. É sobre todos nós não é. estarmos unidos e olharmos de forma coletiva para esse problema, né? Com certeza. Temos que fazer isso, né? Temos que fazer isso. Embora muitas vezes se queira simplificar, né, essas coisas que não tem como simplificar, elas são complexas, elas precisam ser enfrentadas, né? E nós temos que, de qualquer forma, ir por esse caminho para a gente poder avançar. Senão a gente não vai avançar, a gente vai ver números cada vez mais alarmantes, né? E isso fere a todos nós, né? Isso nos coloca como seres humanos numa regressiva, né? Nós queremos avançar. Quando a gente vê, a gente tá voltando e não podemos deixar isso acontecer, né? Verdade. Prefeito, vamos falar assim um pouquinho de Campo Bom, então, até para as pessoas entenderem um pouco do teu trabalho no município. Ao longo desses anos, como a gente já mencionou um pouquinho aqui na conversa até agora, foram diversas as ações, ajudando as mulheres, né, de uma Sim. certa forma. Poderia nos apontar quais, Claro. assim, tu acha mais interessante, mais relevante? Sim. Até serve como exemplo aí para Claro. outros municípios. Eu acredito, né, Monique, que quando a gente está num espaço, né, como prefeito, como secretário, né, como uma pessoa que tem um poder do executivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o exemplo, né? Porque a gente, como liderança, as pessoas nos olham muito pelo exemplo. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer como prefeito é mostrar a minha família, mostrar o respeito à minha esposa, aos meus filhos, o cuidado que a gente tem. Eu acho que a gente tem muito analisado nessas questões. Parece às vezes que não, mas é. Então, acho que dar um exemplo é a primeira coisa que nós temos que fazer. E depois buscar. Eu acho que dentro da estrutura do município de Campo Bom, claro, é um município bem estruturado, um município que tem uma boa renda per capita, né? Tem, claro, bastante pobreza também, tem bastante dificuldade, mas é um município onde as pessoas têm muito aquele carinho pela cidade, aquele apego, aquela coisa de nós queremos que a nossa cidade seja melhor, nós queremos que a cidade seja referência. Isso ajuda também, porque a gente se sente responsável por tudo. Então, acho que dividir a responsabilidade é muito importante, né? Ninguém pode fazer nada sozinho, então o prefeito não vai resolver tudo. Se as pessoas não colaborarem, se o cidadão também não fizer a sua parte, as coisas não acontecem. Então, esse sentimento a gente começou a colocar. E claro, daí começamos a fazer aquelas pautas mais importantes, né? E como a gente teve sempre, né, as vereadoras, nossas mulheres, né, as secretárias mulheres, a gente teve sempre um trabalho muito focado nisso, né? Em ir até as famílias, ir nos bairros mais pobres, Ouvir analisar a realidade. as mulheres que são chefes de família, ir lá, ter um tratamento diferenciado, um acolhimento. Então nós conseguimos, já começamos, criamos o Conselho da Mulher, que não tinha, né, a iniciativa da primeira-dama também, criamos o Conselho Municipal da Mulher, organizamos todos os encontros, né, participamos de encontros estaduais, nacionais, como é preconizado também pela assistência social e por todos os órgãos, mas também depois a Câmara criou a Procuradoria da Mulher em Campo Bom, que não tinha, né, iniciativa até da vereadora Jennifer, com apoio da primeira-dama também, e assim a gente foi avançando. Aí com a Guarda criamos também muito legal, as Mulheres Protegidas, a Patrulha das Mulheres Protegidas. Legal. Como é que funciona? Quando, no caso, uma mulher ela registra uma ocorrência, ela tem um caso de violência contra ela pode, claro, que é uma faculdade que ela tem, ninguém vai obrigar ela a ser acompanhada pela Guarda Municipal, coisa e tal, mas ela se sentindo e ela sabendo que precisa, ameaçada que ela está, ela tem um acompanhamento da guarda. Se ela falar, conversar, ir lá e colocar a situação, ela pode ter um acompanhamento de manhã quando ela vai para o trabalho, quando ela volta no final da tarde. Que projeto bacana! Então, legal para a gente poder ter, vamos dizer, um a mais que a gente faz para tentar fazer com que a mulher se sinta segura e para que o homem veja também que ali a gente está cumprindo a medida protetiva, porque a gente sabe que muitas vezes a medida protetiva fica no espaço só, né? É a crítica, né? É a crítica fica de no muitas espaço. mulheres. Então, se a gente não tiver pessoas. instrumentos, então, claro que eu sei que a Brigada Militar faz o seu melhor, que a Polícia Civil faz. Então, a Guarda veio somando e criando uma
pequena estrutura que seja, né, para poder estar olhando. Então, é uma questão importante que a gente implantou, e isso, na verdade, fez com que a gente não tivesse, graças a Deus, nos últimos anos aí, feminicídios, né, tentados sim, mas não Isso é fantástico. em Campo Tentativas Bom. é uma coisa, mas não o feminicídio. Mas só esse mês, para tu ter uma ideia, até conversei com o secretário de Segurança, nós já atendemos mais de 10 ocorrências em casa de violência contra a mulher, então a guarda ela atua de uma maneira muito rápida, assim como a brigada, quando tem qualquer denúncia, qualquer pedido da mulher, a gente vai lá e olha, a gente realmente enquadra para saber que tem que se respeitar a mulher, que tem segurança que, né, de uma forma mais enérgica, mais enérgica, porque às vezes, infelizmente, outra linguagem não é entendida. A gente fala. O principal é a educação, temos que trabalhar desde das criancinhas, né? Lá temos que trabalhar, mas se acontecer, a mão também tem que ser firme para mostrar de que a mulher não está sozinha, de que tem uma estrutura, né, dela, e com certeza já fizemos muitas, a guarda e a brigada já fez muitas prisões em Campo Bom, e faz mesmo, né? Claro que a gente se preocupa também com a questão da rede, do acolhimento, porque muitas vezes tu faz uma prisão e depois volta, então tu tem que ter, uma questão de um acompanhamento que é necessário tu ter, tanto da assistência social, e aí até que nós falávamos, né, que é uma coisa até que eu penso até em fazer, que a primeira-dama chegou, a Kátia, a iniciar, né, que a gente falou antes ali, aquela questão de ter do homem a educação, que é, né, chamado, que ele faz uma ocorrência contra ele tem que frequentar cursos para que ele possa entender a gravidade das ações que ele está fazendo, para que ele possa, às vezes, é uma coisa meio instintiva, fazer com que ele reflita, né? Uma educação que faltou. A gente sabe que é difícil. Mas se a gente não mostrar, e também até para mostrar a possibilidade punitiva, que a gente não quer, a gente quer socializar, a gente quer que volte, se reintegre, porque a família é o bem mais precioso que a gente tem, né? A gente quer que a família seja saudável, que a mulher esteja protegida, que se sinta bem, que a família esteja bem. Então eu acho que essa ação é muito importante, é um projeto que eu até tenho futuro, né? Para talvez apresentar a nível estadual até oportunamente, que seja obrigatório, sim, que os homens que estejam envolvidos, ou que sejam denunciados, que eles tenham que sim participar. Que não recebam, tem a ocorrência, não parou por aí, meu amigo. Tu vai ser educado. Ele tem que fazer, né, passar por profissionais qualificados e mostrar que ele realmente quer. Porque eu não acredito também que o homem queira fazer agressões, que isso seja uma coisa natural. É uma coisa, muitas vezes, instintiva de um problema não resolvido, um transtorno que ele tem, mas que precisa ser tratado também, né? Então, vamos tratar para que a gente possa recuperar também isso. E eu acho que isso, nessa parte, é muito importante o engajamento dos homens, porque os homens, sim, mostrar que eles não aceitam mais e claro, a gente sabe que o machismo ainda está presente, muito presente, mas nós temos que dar esse passo. Se nós não dermos esse passo, nós, homens, e trabalhando isso muito fortemente nas novas gerações e através do nosso exemplo, porque o que vale, se o exemplo do pai em casa é ruim, a gente sabe que isso acaba passando para os filhos também, né? Então nós temos que fazer o possível para fazer com que esses exemplos comecem a ser bons e ser realmente transformadores para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica, mais respeitosa e mais, vamos dizer, coerente até com tudo de bom que a mulher representa para nós, né? Que aqui nos dá a vida, que aqui nos alimenta, que é aquela que nos acolhe, é aquela que nos incentiva, nos ajuda nos momentos difíceis. Então, ela tem que receber de nós essa proteção e esse acolhimento também nesse momento onde ela pode estar vulnerável. Quando tu fala da educação desde as crianças, eu lembrei de um outro projeto de Campo Bom. Se não me falha a memória, o Emer pode nos corrigir, que era o Desenrola. Não tinha um outro projeto que era do cinema, que era com as crianças também, que promovia esse debate? Tinha, né, lá em Campo Bom. Sim. Foi um projeto premiado até, né? Nas boas práticas, nas boas práticas, é um projeto muito legal, né? Que trabalhava, assim, esse jovem, né? Esse jovem trabalhava ele num debate, conversando e trocando ideias. É muito bacana esse projeto, Luciano. Esse é um projeto que tem que ser disseminado. Às vezes a gente acha que não falar, às vezes tu tem que falar, tu tem que, né? Desde pequeno, desde pequeno, e principalmente ali o jovem, adolescente, pré-adolescente, ele está entrando, né, na fase aí
de namorico e coisa e tal. Então, precisa muito conversar sobre essa relação, sobre como uma relação pode ser saudável, né? Pode ser harmoniosa entre, né? Entre o homem e a mulher. Eu acho que esse projeto ele tinha um viés muito interessante de fortalecer. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, via situação de casa que as próprias crianças, às vezes jovens, estavam sofrendo Eu algum cheguei tipo a acompanhar um dia um encontro. Então, isso, se a gente não estabelecer ali um tipo de diálogo, mas também como uma escuta, para a gente poder entender como é que está a nossa sociedade e como é que está em casa. Como é que estão em casa essas crianças, né? Como é que eles estão? Porque eles vão replicar aquele exemplo que eles têm. Criança replica o Então, vamos dizer assim, ele, então tu tem que entender para saber tem. a que ponto tu pode trabalhar na questão educacional, né, para enfrentar o que está precisando mais hoje dentro das nossas salas de aula. Às vezes pode não ser só a matemática e português, né, que são fundamentais, mas às vezes pode estar faltando sim um olhar muito mais, porque a gente sempre diz, mas a educação vem de casa, mas a gente sabe que muitas vezes a realidade das famílias é muito diferente, é difícil, triste. Vamos dizer, tumultuada. E a gente tem que tentar, eu acho que com essas políticas públicas, poder trabalhar isso de maneira que a gente possa auxiliar, né, as famílias. Então, conforme o caso, a gente entrava na família, a gente ia para a família, a gente via que tinha alguma coisa, a gente ia para a família. Opa, essa família tem um problema na família. Levava assistente social, levava psicólogo. Então, acho que isso é fundamental. Gente, ouvindo o Luciano falar, que bom se todos os prefeitos municipais do nosso estado, do nosso país, tivessem esse olhar, essa paixão pelo cuidado com o outro. Eu vejo assim, a gente trouxe tantas pautas legais, trabalho tão bonito que acontece ainda hoje lá em Campo Bom. Muitas dessas ações, dessas iniciativas se deram início na tua gestão, mas eu acho que tudo isso ainda tem algo atrás, que são as pessoas que vão fomentando e que vão fazendo. E no teu caso, como gestor, com esse olhar acolhedor, como homem, né? Com esse olhar acolhedor, com esse olhar carinhoso para a pauta, o quanto isso faz diferença também na hora de estar criando ali uma política pública, na hora de estar pensando em quem está lá na ponta sofrendo. Como é bom te ouvir falar, Luciano. Sim. Eu acho que é uma questão, assim, essa questão da sensibilidade que a gente tem que ter. Como né? falta isso, gente? Está faltando isso cada vez mais. Eu vejo porque, às vezes, a gente pensa, não, isso aqui não me interessa, eu não vou ser sensível para esse tema, eu não vou olhar isso. E a gente, principalmente quando está numa gestão, né, quando tem um envolvimento com o todo, a gente não tem como passar ao largo das coisas, né? Ou pelo menos a gente tem que ter uma equipe qualificada, que ajude, que né, olhe, que tenha essa qualidade para olhar isso e entender e poder, claro, profissionais muito mais qualificados do que a gente, mas que possam, vamos dizer, levar esse sentimento que a gente tem, essa visão que a gente tem e dar forma a que isso possa fazer a diferença, né? Porque as coisas têm que ser feitas dentro de uma forma adequada. Porque aí vem um pouco da questão do professor aqui, né? Professor, sou professor de educação Luciano física, também né? é professor, então, gente, vamos dizer assim, isso a gente sabe que é preciso ter um foco de olhar de uma forma diferente para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. Assim, o nosso programa sempre recebe mulheres, em sua maioria, mas como é bom quando a gente recebe um homem sensível, que tem um olhar para o outro, um olhar acolhedor e entende, está aberto aí a debater junto com as mulheres e entende a importância de todos nós estarmos juntos nessa luta. E, Luciano, quais foram os teus maiores desafios na implementação dessas políticas públicas de enfrentamento à violência lá em Campo Bom? Deve de ter tido desafio, né? Não, com certeza, né? Toda vez que tu trabalha questões que mudam o comportamento, que envolve também uma escuta mais ativa, que envolve um olhar mais, tudo desacomoda as pessoas. E a gente sabe que desacomodar pessoas não é uma tarefa fácil, né? Mas o que a gente tinha? A gente tinha uma equipe muito apaixonada, né? Uma equipe muito presente, uma equipe que ela não tinha medir esforços. E aí tu contagia, sabe? Eu acho que tu tem que ter a sensibilidade e tu tem que ter a paixão para tu poder levar a coisa que tu contagia. Então, a gente sempre conseguiu fazer muita coisa com as nossas equipes. Nossas equipes sempre foram muito boas, sempre foram muito parceiras. Mas por quê? Porque elas sentiam e que a gente realmente queria fazer aquilo. Porque uma coisa é tu dizer que quer fazer, outra coisa é tu realmente querer fazer. Sabe? Às vezes tu pode só dizer, é bonito eu dizer que vou fazer isso e aquilo. A gente sabe que jogar para a torcida também, claro que acontece, né? Mas vamos dizer, é fácil.
Mas agora tu realmente fazer, aí é depois, vamos dizer, tu larga a semente, mas tu fica todo dia botando aguinha e vê se o outro tá botando, tá botando ali o adubinho, cada um tá fazendo a sua parte, né? Vamos dizer assim. Então a gente sempre acompanhava muito isso. E tinha uma equipe maravilhosa lá, e tem ainda no município, né? Então a gente agregava ali, claro, fazia muito, reunia muito o pessoal participava muito de eventos, participava também de muita qualificação, se trazia muito palestrante qualificado, se trazia gente de fora, para que possa olhar, né, com outro olhar, para que possa nos trazer uma ideia, às vezes, um pouco diferente também, e que possa talvez nos dizer até, mas aqui não, desse jeito vocês não vão conseguir, você tem que fazer daquele jeito, porque quando a gente tem a capacidade, e vamos dizer, e até a humildade de ouvir pessoas que sabem mais e que entendem mais do que a gente cresce. Né? Às vezes a gente se fecha, a gente não quer ouvir, porque a gente acha que, não, mas eu já estou aqui, eu já sou o líder aqui, eu já sou o prefeito, por que eu vou ouvir lá a senhora, o senhor ou aquela pessoa ali? Não, eu acho que isso sempre é uma coisa que eu sempre tive comigo, uma maneira, até talvez pelo meu trabalho de 30 anos de balcão de farmácia, ouvindo principalmente as vovós, os vovôs, as pessoas idosas, porque eles nos ensinam muito, né? Porque eles já passaram por muita coisa. Não quer dizer que eles aprenderam tudo. Tem gente que passa por muita coisa e não aprende. Mas, normalmente, as experiências vão te dando uma bagagem e essa bagagem vai te conduzindo para uma visão diferente. Então, escutar as pessoas, claro, as pessoas que têm formação, as pessoas que têm experiência, os idosos, acho que sempre foi muito importante para a gente qualificar ainda mais o nosso trabalho, né, no município. Acho que por isso a gente alcançou muito reconhecimento, muitas premiações e muitas ações, mas o que é mais importante, alcançou, sim, acho que uma melhoria na qualidade de vida, na compreensão entre os cidadãos, né, campobonenses, no caso, onde a gente atuava. Resultado na prática, né? E é como tu trouxe, muito discurso, às vezes, pouca prática. Na hora que tu lança um projeto, uma ação, uma iniciativa diferente, que mexe com o normal, mexe, te tira da cadeira, sempre vai trazer um desconforto e sempre vai ter quem vai estar ali apontando o dedo, criticando. Mas quando a gente começa a olhar depois resultados, como tu trouxe, nenhum feminicídio em Campo Bom, os números cada vez mais baixos também em todas as frentes, o quanto deve ser gratificante, né, Luciano? Tu vê que está funcionando, porque a prática aconteceu, a política pública somada com o todo que resolveu. É muito gratificante, né? Acho que todas as ações que eu tive dentro da minha atuação, né, tanto no município quanto na FAMURS, onde estivemos juntos, né? A gente vê muitas ações, muitos momentos difíceis, né? Muitos momentos desafiadores, né? Enchente, pandemia que a gente passou, né? E vamos dizer, mas quando tu consegue ver uma coisa acontecendo, é o hospital de campanha atendendo as pessoas, é a máquina lá removendo, é o acolhimento. Então, aí é que tu vê que vale a pena, né? Então, o trabalho sempre tem que ser assim, né? Ele sempre tem que ter focado em ter início, meio, acompanhamento e fim, ou pelo menos uma perpetuação daquilo que realmente funciona bem, né? Tu conseguir manter. Isso não é muito fácil quando a gente fala de políticas públicas, porque a gente tem troca de gestão, troca de governo, limitações orçamentárias, então manter é difícil, sabe? Então, mas a gente procura fazer tudo o que a gente acredita no momento que a gente está lá, a melhor forma possível, com a melhor equipe possível. E graças a Deus eu posso dizer que sempre eu fui muito realizado nos meus projetos, né? Nunca imaginei ser prefeito, entrei um pouco tarde já na política, né? Mas eu acho que posso dizer assim que fiquei muito satisfeito sempre com os resultados, né? Claro, nunca vamos conseguir fazer tudo o que a gente gostaria, mas eu acho que o que a gente se propôs de coração, o que a gente se empenhou, o resultado foi muito satisfatório. Então, a gente fica feliz, né? Acho que a realização de todos, e quando isso muda a vida das pessoas, melhor ainda. Com certeza, prefeito. Sempre prefeito, né? Luciano, hoje, no governo do estado. O que tu acha que ainda precisa ser feito e o que ainda nos falta enquanto sociedade e poder público para que nenhuma mulher se sinta desamparada, desprotegida ao buscar ajuda? Eu acho que são várias coisas, né, Monique? Eu acho que ela é uma questão complexa, é uma questão cultural que nós temos que avançar, e uma questão cultural se avança pelos exemplos, né?
se avança pela conscientização, que tudo, de certa forma, vem muito da educação, né? Eu acredito muito Volta para a educação, eu né? acredito muito na educação, né? Porque a educação, ela acaba, vamos dizer, transformando os pensamentos, transformando uma ideia, nos dando subsídio para a gente olhar diferente alguma coisa. A gente vê que nós ainda somos uma sociedade muito machista, ainda somos uma sociedade que tem arraigado ainda muitas questões, vamos dizer assim, primitivas, né? Então, eu acho que para a gente trabalhar isso é preciso que a gente realmente se una como sociedade, que deixa a política, deixa o pensamento de que A é feio e B é bonito, que não tem como a gente pensar diferente. Acho que a gente tem que largar isso um pouco e pensar simplesmente de que nós estamos falando de uma relação entre pessoas, uma relação íntima para nós. A questão das mulheres é uma questão que tem que ser olhada como uma questão de Estado, uma questão de todos. Né? Por isso que talvez seja mais importante até a gente trabalhar, e dentro dessas campanhas que têm sido feitas, trazendo muito a questão do homem, muito importante, porque o homem é quem tem que se reciclar, né? O homem é o grande vilão dessa história, né? Então ele tem que ser, de uma maneira assim, vamos dizer, muito fortemente trazido para a consciência, para o pensamento, né? Para a realidade, né? Para saber que ele precisa ter esse respeito, né? Que ele precisa trabalhar isso fortemente com ele, e acho que aí é uma missão de todos nós. Claro que as políticas públicas de acolhimento, de enfrentamento, as campanhas têm que ser cada vez mais fortes, né? Porque elas acabam, sim, trazendo um certo controle sobre essas ações, né? Então, eu acho que é um desafio, né? É um desafio porque não é como as outras questões que a gente bota lá, uma câmara aqui e ali, e diminui porque a pessoa tem um receio de tomar uma multa, dela não vai fazer, ela tem receio, então tem coisas que tu consegue, bolso, só na repressão tu consegue fazer. Essa questão é uma questão muito mais grave, muito mais difícil, né? Então ela precisa de um tratamento de choque, precisa de políticas de defesa, precisa de legislação aplicável, mas precisa muito de um trabalho educacional, um trabalho de convencimento, um trabalho de um retrabalho, eu diria assim, e acho que daí essa questão que eu falei antes, de uma ressocialização. Em cada caso onde tivesse uma questão de agressão ou tentativa de agressão contra as mulheres, que os homens fossem assim, para aí, vai na cadeirinha do pensamento, vai pensar. tu vai pensar, tu vai ser assistido, tu vai ver qual é o problema, tentar ajudar. Eu ia dizer, ajudar, né? Eu acho que é importante esse ponto que o Luciano traz, gente, porque, claro, e tu trouxe uma frase que é muito forte, e é interessante, partindo de um homem. O homem é o grande vilão. Sim. Realmente o homem é o grande vilão. Claro. Mas aí também, qual é o nosso papel enquanto sociedade? Só apontar o dedo? Óbvio. Sim. Que agora está todo mundo revoltado, está todo mundo, a gente vê cada vez os números aumentando mais, os casos absurdos que chegam a doer na alma. Eu, como mulher, tu olhar, o cara, ela terminou e ele não aceitou, foi lá, passou com o carro por cima, o outro fez não sei o quê, o outro botou fogo, o outro... É revoltante, mas ao mesmo tempo, se a gente está falando em política pública, a gente tem que pensar em toda a sociedade, e aí é fundamental realmente essa socialização novamente, é a educação, é fazer com que esse homem fique na cadeirinha do pensamento, né, Luciano, como tu traz. E esse é um projeto que eu acho que é bem interessante de ser discutido. É bem interessante, eu acredito que é fundamental para que a gente possa avançar, né? É um tema difícil, né? Mas nós temos que encarar, e que bom que acho que todos estão se conscientizando, mas talvez as pessoas que estejam mais assim, suscetíveis a isso, muitas vezes por uma desagregação, por uma questão, às vezes, de vício também, na periferia, né, onde acontecem mais, não que seja só lá, a gente sabe que acontecem em vários lugares, mas eu acredito que nós temos que ter um olhar assim, mais forte para os indícios, para essas tentativas, né, e que a gente possa trabalhar, mas não adianta só a gente dizer, nós vamos botar uma tornozeleira importante, coisa e tal, mas a gente sabe que a tornozeleira não vai mudar firme, né, na cabeça do homem, né? A gente tem que trabalhar questões de ressocialização, e temos que trabalhar uma equipe
multidisciplinar que tem que pegar esses homens e realmente fazer um trabalho, ou também dizer daqui a pouco, olha, não tem condições, talvez ele vai ter que ficar afastado da sociedade um tempo, que seja afastado, né? Que seja afastado, mas tem que ser feita uma avaliação concreta, bem séria, para que a gente não volte a estar toda vez chorando, né? Com tragédias, com crianças envolvidas, com mães e filhos, famílias dizimadas, né? Por um ciúme, por uma questão doentia, muitas vezes, de posse, que parece que não tem sentido nenhum, mas infelizmente torna a acontecer, né? E aí, claro, a gente falou sobre tudo isso, a gente trouxe muito sobre o viés também de Campo Bom, que é um viés municipal, mas foi essa semana agora, então, que o governo federal lançou aí o Pacto Nacional contra o Feminicídio, com políticas mais enérgicas, até trouxe aqui algumas medidas protetivas mais rápidas que funcionem de verdade, porque temos falhas, né, Luciano? Temos muitas falhas, até a gente estava conversando antes, quantas mulheres são mortas com diversas medidas protetivas. E com, enfim, com toda a sociedade sabendo, e ainda assim acontece feminicídio. O que fazer, gente? Esse é o maior desafio de todos nós. Menos tempo entre denúncia e proteção efetiva, o Estado inteiro olhando no mesmo caso, executivo, legislativo e judiciário, e órgãos de controle compartilhando informações e acompanhando os casos de forma integrada, mais prevenção antes da violência virar morte, campanhas permanentes, isso tudo que o Luciano traz, que já acontecia lá em Campo Bom, então isso tudo faz parte do pacto agora, campanhas permanentes, educação para direitos, capacitação de agentes públicos, ações para mudar a cultura de violência, enfim, tem tantos outros pontos que esse pacto traz, mas ainda assim, o que eu vi quando eu vi uma publicação, até acho que foi do Correio do Povo, que ele colocou um carrossel trazendo todas essas medidas do pacto, as pessoas ainda muito descrentes. Que isso possa dar certo. Sim. Né? Que isso vá se cumprir. Que tu acha que ainda falta? Tu acha que a gente vai conseguir cumprir? Tu acha que isso é necessário? Isso é o suficiente? Eu acho que é complexo. Eu acho que não é realmente fácil, mas eu acho que então, talvez o que a gente possa fazer como sociedade, né? Como seres humanos que somos, é cada um de nós ser um agente também, né? Talvez a gente não esperar que o poder público vai resolver tudo, que todas as medidas vão resolver tudo. Talvez a gente também começar a prestar mais atenção nos detalhes, né? Ver dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, ficar mais atento com essas questões, para que a gente possa, talvez, nessa proximidade, porque às vezes também a gente vê coisa e faz de coisa que não vê, né? E daí espera que alguém vai resolver pra gente. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém mete a colher, mas a gente tem visto, né? Até essa semana eu vi também uma questão do rapaz, era uma simulação e ele se pôs no meio, não, tu não vai fazer nada com ela, né? Vamos dizer assim, então, eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que se a gente não, como sociedade, não se importar ou achar que a gente não tem direito a se meter, a gente vai ser cúmplice também desses fatos lamentáveis que estão acontecendo. Então, acho que, como é uma questão muito difícil, né, uma questão também que é muito difícil para a mulher, é muito difícil para a família, e ela acaba, de certa forma, tentando o máximo possível até esconder essas questões, né, porque se sente, muitas vezes, fragilizada e também com medo, né, que a pouco pode piorar. Então, acho que a gente, como sociedade, como pessoa física mesmo, também pode ficar mais atento, né? Prestar atenção aos sinais e tentar auxiliar, claro. Muitas vezes tem que ser com muito jeito, com muito cuidado, com muito diálogo, conversando, né? Para que a gente possa entender o que está se passando e talvez a gente também funcionar como prevenção para alguma amiga, para alguma pessoa que a gente conheça, para que isso não aconteça com ela, né? Eu acho que nós temos que nos unir, todos nós, né? Todos nos unir, porque é uma questão realmente muito difícil, né? Muito difícil. Tem muitos poréns envolvidos, né? Muita questão econômica, muita questão cultural, muita questão de dependência, né? Física, de dependência psicológica, financeira. Então, é uma situação difícil. Então, por isso que eu digo, eu acho que talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem aqui nesse ano, é reduzir, se possível, eliminar esses números que têm crescido. Eu vi no ano passado foi 1.540 casos no Brasil, mas no ano anterior tinha sido 1.480, já era recorde, e ele segue aumentando, né? Então, acho que
precisa do envolvimento de todos. Estamos indo para o final, gente. Acabou nosso tempo, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, que aí é mais pessoal. Sim. Que tipo de sociedade o senhor acredita que podemos construir quando homens assumem seu papel nessa luta? É uma pergunta bem subjetiva. Eu acho que poderemos, né, e devemos construir uma sociedade justa, né? Eu sempre, na minha trajetória, quando eu vou fazer uma coisa, sempre a primeira palavra que me vem se é justo, né? Que eu acho que a justiça, ela envolve vários conceitos dentro dela, né? Então, vamos dizer assim, é justo que uma mulher sofra nas mãos de alguém que deveria protegê-la, né? Não é justo, né? Muitas coisas que não são justas. Então, eu acredito que se a gente olhar isso sob um papel de justiça, um papel de respeito, um papel de pessoa humana, a gente pode agregar muito. Então, acho que sempre esse olhar é importante. Então, é difícil, mas eu acho que eu tenho até, Monique, eu te dizer assim, eu tenho ficado muito decepcionado com as questões na sociedade, com as questões políticas, com as questões que hoje me parece que nós estamos num vale tudo, né? Onde é um poder que quer levar vantagem, daí um arruma uns penduricalhos para cá, outro arruma uns penduricalhos para cá, daí porque aquele lá, o executivo arrumou uns penduricalhos, então o judiciário também vai arrumar, aí o legislativo também quer. Então nós vivemos uma grande, vamos dizer, falta de caráter das pessoas. Acho que isso é uma coisa que está muito forte. As pessoas não têm mais compromisso, não têm mais o caráter de pensar com ética, com respeito, né, à coisa pública, a tudo, digamos, a tudo. Então isso, realmente, nós estamos numa crise, sabe? Eu acho que nós estamos numa crise. E isso está se refletindo mais ainda, porque quando a gente está em crise existencial, as coisas acabam ficando mais ainda primitivas e acaba valendo meio tudo, né? Infelizmente, está valendo meio tudo. Então, eu sei que não é uma coisa que talvez a gente gostaria de ouvir nesse momento até do final, gostaria de ouvir uma coisa muito positiva, de que a gente acredita, e a gente, claro que acredita, mas nós temos um caminho difícil pela frente. Nossa, Luciano Orsi, que alegria te ter aqui, que papo gostoso, viu? Passou uma hora aí, uma pauta importante, uma pauta relevante, importante te ouvir, porque como eu trouxe inicialmente, foi um gestor que, de fato, se preocupou e teve ação concreta. E é o que a gente espera agora com esse pacto de enfrentamento à violência, que a gente siga acreditando realmente em dias melhores, mas sabemos que temos todos nós, enquanto sociedade, que estarmos juntos, unidos, menos polarização, mais amor. Gostei muito da tua mensagem final. Pode pareceu meio para baixo, mas não, eu acho que é uma mensagem positiva, porque realmente fico alerta, falta caráter em tudo que a gente faz, falta princípios, eu vejo muito isso, falta princípios cada vez mais na nossa sociedade, com as redes sociais, com o advento das redes sociais, todo mundo expõe o que pensa sem arcar com as consequências. Sim. Ninguém mais reflete, ninguém mais estuda, ninguém mais se aprofunda, é tudo muito raso. Então, concluímos o nosso programa hoje com a mensagem aí do Luciano Orsi, que a gente olhe mais com carinho, com acolhimento e que não nos falte mais caráter aí na nossa vida. Gente, um beijo e até o próximo domingo com mais um episódio de Cara com Elas. Até lá. Até lá.